Senhor Rei da Glória, dentro da sua presença, eis-me aqui, Senhor, use-me em nome de Jesus, Senhor. Olá, meus amados, olá, meus queridos, para quem não me conhece, já vou me apresentando, eu sou o irmão Josias Dias. Louvo a você por estar no outro lado aí da telinha. Se não é inscrito no canal Josias Dias, já se inscreve aí, tá bom? Já deixa o teu joinha também e compartilha esse vídeo em nome de Jesus. Este vídeo a gente vamos aprender um com o outro, aprender da Bíblia, a palavra de Deus, sobre línguas estranhas. Eu estava vendo aqui da plataforma vídeo aí de pastor ensinando a falar línguas estranhas, ensinando um curso, ensinando a falar línguas estranhas, né? Vejo aí também vídeo de pessoas aí gaiofando, né, das línguas estranhas, né, desfazendo das línguas estranhas, outros imitando línguas estranhas, outros fazendo estudo dizendo que línguas estranhas não existem, que línguas estranhas é idioma de outras nações, que línguas estranhas é você falar em inglês, é você falar em japonês, é você falar, sabe, língua de outros países. Mas o que a Bíblia fala a respeito de línguas estranhas? Existe mesmo? Você crê em línguas estranhas? Né? Nós vimos aí na política, aí, né? Muitos pastores aí da televisão famosos, né? Profetizando que o outro lá ia ser presidente e falava línguas estranhas. E no final ele nem foi presidente. E aí a gente pergunta, e aquela línguas estranhas? Acontece que existe o verdadeiro e o falso, existe a língua estranha verdadeira e a língua estranha falsa, né? E por mais que você faça estudo para me provar que línguas estranhas não existem, eu não vou acreditar nisso. Porque eu examino as escrituras e além de examinar as escrituras, eu tenho experiência própria, experiência com Deus, do sobrenatural. Então pode fazer estudo, mais estudo dizendo a mim que línguas estranhas não existe, que é idioma de outro país, né? Que você não vai me convencer, porque além de irmão Josias examinar as escrituras sobre esse assunto, eu tenho experiência. Primeiro, línguas estranhas não acreditava, não cria nessas coisas. Por quê? Porque eu nasci no lar evangélico, no berço cristão, e na congregação que eu congregava não acreditava, não cria nessas coisas, certo? De línguas estranhas. E quando se tratava de ensinar ao rebanho sobre línguas estranhas, lá na minha congregação, como muitas hoje fazem, né? Que é o caso de muitas congregações que não creem em línguas estranhas, eles só vão ler para você ali a descida do Espírito Santo ali do Pentecoste. Eles só vão ler para vocês Atos capítulo 2, do 1 ao 12. Esse é o texto, é a página da Bíblia Sagrada preferida dos líderes que não creem nesses mistérios. Porque aqui na descida do Pentecoste, onde diz, cumprindo-se o dia do Pentecoste, estavam todos reunidos no mesmo lugar, e de repente veio do céu, um som como de um vento veemente e impetuoso, e encheu toda a casa em que estavam sentados, e foram vistos por eles línguas repartidas como de fogo, mas não era de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles. E todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar noutras línguas conforme o Espírito Santo lhe concedia que falasse. E em Jerusalém havia habitante, aí vai, aí está dizendo mais embaixo que língua era essa, né? Aí está dizendo, o outro está dizendo, pois os ouvimos cada um na nossa própria língua, em que nós somos nascidos, tá vendo? Aqui está dizendo que era idioma. E como, pois, os ouvimos cada um na nossa própria língua em que nós fomos nascidos. Está bem claro aqui na descida do Pentecostes não foi línguas estranhas, foi idioma de outro país, de nação. Certo? O versículo já está matando a charada aqui, já está sendo bem claro o texto. Portanto, os medas, esmitas e os que habitam na Macedônia e Judéia,
Capadócia, Porto e Ásia. Aí aqui está dizendo que eles falaram essas línguas de outras nações, outros povos, certo? Então aqui na lista do Espírito Santo, Atos capítulo 2, toda essa congregação que não crê em línguas estranhas, que não crê nesse mistério, ele se mostra aí, irmão, aqui não é línguas estranhas, é idioma, certo? Aí ele só lê isso aí, se ele pudesse, ele rasgava da Bíblia Sagrada, eles rasgavam da Bíblia Sagrada a página da Bíblia lá de 1 Coríntios capítulo 13. Ou seja, a página 1 Coríntios capítulo 14, ele rasgava, porque aqui as línguas de Atos não é as línguas de 1 Coríntios 14, certo? As línguas de Atos capítulo 2, ali foi idioma, mas as línguas que a Bíblia fala em 1 Coríntios capítulo 14 são línguas estranhas mesmo, língua dos anjos, língua de fogo, louvado e agradecido seja Deus. Então, eu não crio nessas coisas também, línguas estranhas, certo? Porque a gente vê as imitações por aí. Mas quem imita, deixa com Deus. Nós não somos juiz para estar julgando, essa é de Deus, ali é. Essa língua estranha aqui não é não, porque cada um fala de um jeito diferente. Assim como cada bebê que nasce, eles falam de um jeito e vão aprendendo a falar, certo? Então eu nasci lá evangélico e lá a congregação não cria nessas coisas, só lia isso aqui, Atos 2. Eles não lia para nós 1 Coríntios 14. Então como é que nós, o povo, ia crer em línguas estranhas se o pastor não lia sobre línguas estranhas, não ensinava? Porque a igreja é a fé do pastor, certo? Se você é um pastor e não crê em línguas estranhas, você vai ler só Atos. É por isso que você tem que examinar as escrituras para não ser enrolado e enganado, certo? Aí nós vemos aí, porque nas plataformas aí, muitos teólogos, muitos crentes aí rebeliados de outras congregações, desfazendo línguas estranhas, muitos ateus, né? Muitos ateus, né? E outros dizendo, eu vou falar línguas estranhas agora. Aí começa a falar, mas não é assim, gente. Porque línguas, se você que faz um curso de inglês, aprendeu a falar inglês, certo? Você que fala em japonês, você que fala em outro idioma, se você quiser falar agora, você fala, sim ou não? Você que é professor de inglês, se você quiser falar agora em inglês, você fala ou não fala? Fala, por quê? Porque você estudou o idioma inglês. Aí você fala a hora que você quiser. Mas quando se trata de línguas estranhas, não é na hora que você quer, é quando o Espírito Santo de Deus te enche, porque eu poderia agora falar em línguas estranhas, mas se eu falar vai ser na carne. Agora, se o Espírito Santo de Deus me encher aqui, eu vou falar conforme o Espírito Santo de Deus vai me usar, você está entendendo? Agora, se eu estudar inglês e aprender, aí eu falo a hora que eu quiser o idioma. Se você aprender algum idioma de algum país, você fala a hora que você quiser, porque idioma de país se aprende na escola. Idioma de país se aprende na escola. Agora, o idioma do céu, língua de fogo, língua dos anjos, não se aprende no colégio, na faculdade. Não se ouve, não se ora. Línguas estranhas é um poder de Deus. E esse poder, ele dá a quem? Só aos crentes que se consagram, santarrão. Não se ouve, não se ora. Esse dom de línguas estranhas, ele dá a crente carnal também, porque os crentes mais carnal que existiu na face da terra foram os crentes de Corinto. Leia lá que era crente carnal, mas Deus presenteou com os dons do Espírito Santo, que é para os crentes se apegar mais nos mistérios, que é para os crentes buscar mais a Deus, porque os dons do Espírito Santo, dom de língua, de expulsar demônio, de profecia, de cura, esses dons não é para depois do arrebatamento. Não é para depois do arrebatamento. Não é. É para agora, antes do arrebatamento. Esses dons é o poder de Deus. É Ele que manda para quem Ele quer. Agora eu e você tem que mandar os frutos para lá. Não é os dons que vai te levar para o céu, porque isso aí é dávida de Deus, presente de Deus para nós. Agora é os teus frutos, os nossos frutos que vai te levar para o céu. Certo? E os dons, Deus dá aquele que quer, aquele carnal, aquele que não consagra, aquele que se consagra.
Não pense que porque eu vou falar em língua, você vai falar, você é mais santo do que outro, não. Mais espiritual, não. Porque isso aí é dom de Deus. Não é porque a irmã fala em línguas estranhas, essa irmã, ela é mais crente do que eu, ela é mais espiritual, não. Os dons é sem arrependimento, certo? Então, línguas estranhas você não fala quando você quer, na hora que você quer, como eu vi aí na plataforma aí, o pastor herege ensinando. Por quê? Porque quando o pastor ensina uma heresia dessa, ele está sendo usado pelo espírito da mentira. Porque quem fala pelo Espírito Santo não vai contrariar a palavra de Deus, não vai de contra a palavra de Deus. Guarde isso. E o diabo, ele odeia quem fala línguas estranhas. O diabo faz de tudo para você não acreditar nessas coisas. Assim como eu, irmão Josias, não acreditava nesses mistérios. Porque eu fui criado numa igreja que não ensinava essas coisas. Mas eu tive experiência, fui batizado com fogo no Espírito Santo, dormindo, sonhei pregando e falava em línguas. Foi o primeiro sonho que eu sonhei pregando e falando línguas estranhas. E acordei falando línguas estranhas quando eu morava lá na favela. Acordei falando línguas estranhas, foi uma coisa muito boa, muito bom. Se você não tiver essa experiência com Deus, está perdendo. Se você é um imitador de línguas estranhas, você está aí pedindo de ser batizado com fogo. Deixa Deus te usar. É tão bom que muitos querem imitar. Por que você não me vê aí nos vídeos falando línguas estranhas? No gravado. Né? Porque muitas vezes Deus não permite, mas fora do gravado, Deus me enche. Constantemente Deus está me enchendo. É porque eu sou espiritual, santarrão? Não. Eu sou um crente carnal. Mas é Deus se aperfeiçoando na minha fraqueza. É Deus mostrando que Ele é Deus na minha vida, que os dons é sem arrependimento, está na Bíblia. Louvado e agradecido seja Deus. Agora, a salvação para ser arrebatado tem que ter santificação. Então, meus queridos, você crê em línguas estranhas ou você acha que é idioma? Vamos para a Bíblia? É como eu falei para vocês, a congregação que eu nasci nela, só ensinava, quando se tratava de línguas estranhas, eles diziam que a Assembleia de Deus era fanatismo lá dos irmãos, era invenção de homem. Não existia línguas estranhas, dizia isso. Assim que muitas congregações hoje falam isso. Porque só lia Atos, capítulo 2, do versículo 1 ao 12, né? E nunca lia 1 Coríntios, capítulo 14 ao diante. Eu vou ler alguns versículos aqui que diz assim, ó. 1 Coríntios, capítulo 14, versículo 1 ao diante, diz assim: segui a caridade e procurai com zelo os dons espirituais, mais principalmente o de profetizar. A Bíblia aqui já está mandando a gente procurar, né, se interessar em buscar os dons espirituais. Por quê? Porque esses dons não é para depois do arrebatamento, é para agora, antes do arrebatamento. Porque Deus, Jeová, quer ver você, crente carnal e crente espiritual, cheio dos dons. Porque é através dos dons que o nome de Deus vai ser glorificado na sua vida. É através dos dons que você vai ver o poder de Deus. E o doido é assim, porque o que fala línguas estranhas não fala aos homens. Olha aí, ó. O que fala em línguas estranhas, essa irmã que você vê falando em línguas estranhas, ali ele não está se mostrando, não. Né? Ali ele não está falando aos homens, não, porque o versículo 2 diz assim, ó, porque o que fala em línguas estranhas não fala aos homens, senão a Deus, porque ninguém entende. E em espírito fala de mistério. Eu vou explicar isso aqui, o versículo 2. O que eu entendo aqui, o que eu aprendo aqui, o que a gente aprende aqui, é que quem fala línguas estranhas não fala aos homens. Então, aqui já cai por terra que línguas estranhas não é idioma de outro país. Porque se você fala inglês agora, eu posso até não entender, mas vai ter alguém que vai entender o seu inglês. Se você falar em idioma de outro país, aí japonês, eu posso não entender, você pode não entender, mas vai ter muita gente que vai entender, porque estudaram esse idioma. Então você vai estar falando para o homem, vai estar falando o idioma de uma nação. Mas quando se trata de línguas estranhas, está bem claro aqui, em 1 Coríntios capítulo 14, versículo 2, que está botando por terra que línguas estranhas não é idioma de nação, não é idioma humano. Porque está dizendo aqui, ó, porque o que fala em línguas estranhas não fala aos homens, senão a Deus.
porque ninguém o entende. E Espírito fala de mistério. Quando você fala línguas estranhas, ninguém entende. Então, se você fala idioma de outro país, alguém vai entender. Você está entendendo? Mas línguas estranhas ninguém entende, a não ser que Deus use um intérprete, até você mesmo para interpretar. E fala mais, o versículo 2. Ninguém entende, e em espírito fala de mistério. É o seu espírito que você fala em línguas estranhas, é o seu espírito falando com Deus. É por isso que o diabo ele faz de tudo para impedir esse diálogo, essa conversa, essa prosa que você tem com Deus. O diabo, no mundo espiritual, ele faz de tudo para você não crer em línguas estranhas, porque esse é o idioma do céu. O diabo faz de tudo para você não crer. Ele quer que você crê em tudo, menos em línguas estranhas, porque aí é você falando com Deus espiritualmente. Isso aqui eu não estou pregando o que eu acho que eu quero, eu estou pregando Bíblia para você, eu estou pregando o versículo 2 para você, que está dizendo para você que línguas estranhas não é idioma humano, porque idioma humano alguém vai entender, e línguas estranhas ninguém entende, e mistério fala com Deus. Então o diabo não quer que você tenha esse diálogo com Deus, né? E tem muitos crentes aí que não crê em línguas estranhas e fica galhofando, naquizando, né, bagunçando. Mas cuidado, se você não crê nessas coisas, esses mistérios, não toque, porque eu tenho autoridade de pregar este assunto. Debaixo de Deus eu tenho autoridade, porque Deus me usa agora para pregar isso aí, que eu não creio nessas coisas. E se dependesse do ensino, da doutrina lá da congregação, até hoje eu não estava crendo, se não fosse uma pessoa que buscasse conhecimento, que pesquisasse, examinasse a escritura. Se eu fosse uma pessoa que não tivesse acontecido o que aconteceu comigo, dormindo, sonhando, pregando para grande multidão, eu já tive vários sonhos pregando para muita multidão, e sonhando e falava em língua, e acordar falando em língua. Se eu não tivesse tido essa experiência, eu não estava aqui pregando para você. Então eu tenho autoridade, e você pode fazer o estudo que for, você não vai me convencer que línguas estranhas é idioma humano, porque eu já li a Bíblia, estou ensinando agora para você, e tem experiência que línguas estranhas não se fala na hora que quer. Agora idioma, você fala na hora que você quer, porque você aprende da faculdade, do colégio. Mas línguas estranhas você só fala quando você é cheio do Espírito Santo de Deus, quando você é batizado com fogo. Eu sou batizado com fogo, eu falo línguas estranhas, mas se eu falar agora na cara, agora se Deus me encher agora, aí não tem que segure. Então, aí diz assim, o 2, porque o que fala línguas estranhas não fala aos homens. Então, se você falar em inglês, você está falando aos homens. Mas se você falar em línguas estranhas, você não está falando aos homens. Você está entendendo? Não fala aos homens, senão a Deus, porque ninguém entende. Então, se você for falar em idioma, alguém vai entender. Mas se você falar em línguas estranhas, ninguém vai entender, está dizendo aqui, ó. Certo? E Espírito fala de mistério, olha só. Então, quando você fala em idioma humano, você não está falando em espírito de mistério. Então, não confunda línguas estranhas com idioma humano. Não cai nessa não, examine as escrituras. Por isso que eu digo, tudo aquilo que eu ensinar, tudo aquilo que seu padre, seu apóstolo, seu bispo, o seu mestre lhe ensinar, você não fique com tudo aquilo que ele ensina sem antes examinar as escrituras, não. Né? E o 4 diz assim, o que fala línguas estranhas edifica a si mesmo. Ou seja, quando Deus me usa no dom de línguas estranhas, e que eu começo a falar línguas estranhas, eu estou edificando a mim mesmo. O meu espírito está se edificando na presença de Deus. Certo? É o que nós aprendemos aqui no versículo 4. O que fala línguas estranhas edifica a si mesmo, mas o que profetiza edifica a igreja. O 5. E eu quero que todos falessem em línguas. O apóstolo Paulo dizendo, né? Que queria que todos falassem língua. Mas não é todos que falam, né? Porque muitos não crê e nem dá lugar para que seja batizado com fogo, né?
E você vê, estou acelerando porque o tempo já está correndo. Você vê aqui no versículo, o versículo 39 e o 40, para finalizar, diz assim: portanto, irmão, procurai com zelo profetizai, não proibai falar em língua. Não proibai falar em língua. Tem muitos proibindo aí você falar em língua, muito impedindo de você crer nesses mistérios do céu, certo? Mas o apóstolo Paulo deixou bem claro aqui em 1 Coríntios 14, 39. E não proibai falar em línguas. 40, mas faça-se tudo decentemente e com ordem. Então, meus queridos, meus amados, falar em línguas estranhas é falar com Deus. Quem fala em línguas estranhas está falando com Deus. E o diabo quer impedir esta conversa sua com Deus, porque você conversa com Deus em espírito. Esta é a oração que o diabo não escuta, não entende. A oração que o diabo não escuta não é você orar em pensamento. Não, senhor. A oração que o diabo não escuta e não entende é quando você fala em língua, ora em línguas. Esta é a oração que o diabo não entende quando você ora em línguas estranhas. Então, falar em línguas estranhas é falar com Deus. Quem fala em línguas estranhas está falando com Deus. Por isso que o diabo não quer que você fale línguas estranhas. Ele quer que você não tenha este privilégio, que você tenha esta bênção na sua vida, né? E lá no discurso de Pedro, no dia do Pentecoste, Atos capítulo 2, versículo 14 e 16, né? E no discurso de Pedro no Sinédrio, Atos capítulo 4, versículo 8 e 12, né? E o discurso de Pedro na casa de Cornélio, capítulo 10, versículo 34 e 43, né? E o discurso de Pedro diante dos demais apóstolos em Atos, capítulo 11, 4 ao 17, e o discurso de Pedro no concílio de Jerusalém, em Atos 15, 7 e 12. O que aconteceu lá? Todos foram batizados com fogo e falaram em línguas estranhas. Então, meus queridos, se línguas estranhas fosse idioma humano, né? Aí você falaria a hora que você quisesse. Você falaria a hora que você quisesse. Né? Quem fala em idioma humano fala a hora que quer. De noite, de dia, ao momento que quiser. Mas línguas estranhas não. Eu sou batizado com fogo. Eu falo línguas estranhas. Mas gostaria de falar agora. Mas se eu falar agora é na carne. Mas se Deus me encher antes desse gravado, você vai me ver falando línguas estranhas. Então, línguas estranhas, você não fala quando você quer. Quando o Espírito Santo de Deus quer, te usa. Não é idioma humano. Línguas estranhas não é falar em português. Línguas estranhas não é falar em japonês. Não é falar em inglês. Não, senhor e não, senhora. Então, meus amados, cuidado para não tocar nos dons do Espírito Santo. Porque esses dons não é para depois do arrebatamento. É para agora. Esses dons não é só para quem é espiritual, para quem é santarrão, para quem vive na consagração. Se você é crente assim, vive se consagrando, amém, glória a Deus. É raridade, é raridade, é raridade. Né? Crente de oração, amém. Mas mesmo você sendo carnal, não vai impedir de você receber os dons. Aí você diz, como é que é aquela irmã em pecado falando em língua? Porque é sem arrependimento. Os dons é sem arrependimento. É sem arrependimento, meu amado. Eu gostaria muito de achar esse versículo para mostrar a você. O versículo aqui da Bíblia está dizendo que os dons é sem arrependimento. Eu vou ficar devendo esse versículo a você, certo? Mas está aqui, se eu não me engano, deve ser no livro de Romanos, onde fala que os dons é sem arrependimento, certo?
Então, meus queridos, o crente mais carnal, a igreja mais carnal era a igreja que mais tinha dons, os dons do Espírito Santo, que foi a igreja de Corinto. Então há uma peleja muito grande no mundo espiritual para que você não creia nessas coisas, né? Há uma guerra espiritual para que você não acredite no dom de línguas estranhas. E eles querem botar de goela abaixo que adentro, que línguas estranhas, idioma de outras nações. E ficou muito claro aqui, eu não fiz essa gravação, eu não tive a paciência de fazer um estudo profundo, com mais calma, explicando para você, mostrando o versículo para você. Eu não tive a paciência de fazer um estudo mais detalhado. Você vê que eu estou aqui falando com muita rapidez, e não estou lendo nem muitos os versículos que era para ser lido, devido ao meu aparelho aqui, que ele tem um tempo limitado, aí não vai dar para, certo? Mas eu acredito que o Espírito Santo de Deus é quem vai te convencer destas verdades bíblicas. Então, veja só quem o Espírito Santo de Deus está usando para você para falar essas coisas. Um cara que foi nascido no lar cristão, numa congregação que não cria nos mistérios, né? Não cria nessas coisas de dom de línguas, e que até dizia, o pastor dizia que era a inversão dos assembleanos, né? Porque o pastor ensinava isso, que ele aprendeu assim também, errado. Aí, se você aprender errado, você vai ensinar errado. Eu aprendi errado, poderia estar ensinando errado, mas eu examinei, eu tive a experiência com Deus, né? Eu tive esse particular com Deus, pela sua misericórdia, né? Infinita misericórdia para conosco. Então hoje o Espírito Santo de Deus me usa para dizer a você que dom de língua é idioma do céu, não é idioma de nações, e que dom de língua você não fala quando você quer, você fala quando o Espírito Santo de Deus te enche. Agora, se dom de língua fosse idioma de outra nação, você falaria a hora que você quisesse, né? Porque quem fala idioma de outro país fala a hora que quer, mas quem é batizado com o Espírito Santo, com fogo, só fala línguas estranhas quando o Espírito Santo de Deus enche. Então, meus amados, meus queridos, eu acho que esse é o segundo vídeo sobre esse assunto, né? Então, eu poderia dizer assim, eu vou falar línguas estranhas agora. Então, se línguas estranhas fosse idioma de outro país, eu ia falar aqui em inglês para você, né? Eu ia falar para você agora em inglês, mas línguas estranhas não é idioma de outro país, é por isso que eu não posso dizer, eu vou falar línguas estranhas agora. Não, você não fala línguas estranhas na hora que você quer, quando o papai quer. Então, meus queridos, espero que você tenha gostado, certo? Apesar que esse estudo aqui foi rápido, não foi muito detalhado, mas foi com muito amor, muito carinho para todos vocês. E esse estudo é para você que não crê em línguas estranhas, certo? E você que gosta de gaiofar, bagunçar com os mistérios, não faz isso não, tá bom? Se você não crê, respeite, porque eu tenho certeza que você ouviu agora, desse caco, essa palha seca, esse barro que sobrou, você só ouviu verdade aqui. Te garanto isso, seja você testemunho de Jeová, seja você ateu, seja você macumbeiro, seja você o que for, católico, que não crê nessas coisas, mas eu te garanto que você só ouviu a verdade aqui. Não que eu sou o dono da verdade, o dono da razão, mas eu tenho convicção que o que eu falei aqui foi o Espírito Santo de Deus falando na minha boca para você, porque você não está aí à toa. E Deus quer que você tenha essa experiência com Ele. Então, até o próximo vídeo, se assim Deus nos permitir. Muito obrigado. Compartilhe esse vídeo, eu estou muito feliz por vocês de inscrito, né? A gente que tem o canal não é fácil, né? Para ganhar um inscrito é mesmo que ganhar uma guerra. É difícil ganhar um inscrito. Mas se você me ajudar, eu vou ganhar muito inscrito. Se você me ajudar, se você compartilhar, se você indicar esses meus vídeos aí, certo? Porque para perder inscrito, o mês anterior aí eu perdi um bocado de inscrito, porque só mando uma palavra, muito já sai, né? Mas eu costumo dizer que nesse canal só vai ficar quem realmente é seguidor do irmão Josias, quem gosta das minhas pregações, minha não, né?
de Deus, só vai ficar os inscritos fiéis, assim como eu sou fiel. Se eu sou inscrito no seu canal, talvez eu nem fui lá ainda para assistir um vídeo seu, ou talvez assistir só um, por falta de tempo, falta de alguma coisa, né? Mas eu te garanto que se eu me inscrever no teu canal, não vou sair jamais. Então, seja o meu imitador nessa área, tá bom? Porque eu não estou aqui para aparecer, para me promover, mas estou aqui para promover a palavra de Deus, para passar para você essas verdades, certo? Essas verdades, não do irmão Josias, mas de Deus. Fica na paz, fica na bênção, em nome de Jesus. Até o próximo vídeo, se Deus nos permitir. Amém? Sim, quero agradecer ao presente que eu ganhei do meu irmão Paulo Dias. Beijo, gostei do relógio. Gostei do relógio. Muito obrigado.